Aí, cê tá ligado, aquele anime que é cópia de One Piece que lançou, né? Então, hoje eu vou resumir os 3 primeiros episódios aqui pra você, então se liga. O anime começa com uma narradora dizendo que habilidades são concedidas por frutas de habilidades pra trazer felicidade às pessoas e definirá o seu trabalho no futuro. Então vemos duas pessoas conversando. A garota pergunta qual habilidade ele quer. Ele diz que a empunhadora dupla ou pés velozes seriam fantásticas, mas se for uma habilidade de combate já dá pro gasto, já que ele quer virar um aventureiro. E o nome do protagonista é Light, e da sua amiga de infância Lena. Ele pergunta pra ela qual habilidade ela quer, e ela só quer uma habilidade que faça com que ela trabalhe junto com ele. Quando se come uma fruta, não se sabe qual habilidade você poderá ganhar, pode ser qualquer uma. Você só pode comer uma fruta em uma certa idade. Antes disso, se você comer, você morre. E se você comer 2 frutas, você também morre. Então corta pra ele cuidando de umas frutas. Ele tenta se animar dizendo que esse é o trabalho da vida dele, mas ele muda de reação muito rápido por causa da habilidade que ele ganhou. Então mostra o que aconteceu depois deles entrarem na igreja. Tudo começou 3 meses atrás. A santa, que não tem nada de santo, não se deixe ser enganado por essa mulher. Essa mulher é uma filha da puta, com todo respeito. Ela basicamente explica as mesmas coisas que eu falei, e que muitas pessoas não gostaram de suas habilidades e tentaram comer outra fruta, mas acabaram ficando intoxicadas e depois morreram. E a primeira pessoa a comer a fruta é Lena, e quando ela come, ela consegue uma habilidade da Santa da Espada, uma habilidade bem rara. Isso fará com que ela se torne uma aventureira muito forte. E quando o Light vai tentar na sua vez, a habilidade que ele ganha é Mestre das Frutas. Ela só serve para fazer com que ele colha mais do que o normal e o tempo de cultivo seja reduzido. Lena diz pra ele não se preocupar, ela também cuidará das frutas junto com eles, e junto eles farão um pomar imenso. Mas a Santa fica muito puta e diz que a habilidade dela não pode ser desperdiçada apenas colhendo frutas, e que pelo bem da nação ela vai se tornar uma aventureira. Enquanto ela é levada embora, ela diz que ela estará esperando por ele, e ele diz para ela se esforçar por ele, e mostra ele colhendo umas frutas para ganhar um pouco de dinheiro. Então ele sai para vender algumas. Enquanto ele voltava, ele vê que Luna passou para o rank C em tempo recorde. Então volta para casa e fica treinando com uma espada. Ele quer muito se tornar um aventureiro e ele não quer desistir. Ele diz que se ele puder cortar aquele tronco de árvore no meio, ele poderá se tornar um aventureiro. E ele acha que Lena nem sequer deve lembrar da existência dele mais. Então chega uma garotinha que se chama Ayla, trazendo água para ele. O chefe da vila empurrou ela para ele, então ele começa a cuidar dela, morando juntos e revezando tarefas de casa. Ela diz que o jantar está pronto, então ele pode ir comer. Então ela pergunta como foi a colheita, e ele fala que foi legal, tá ligado? Ele pegou as frutas de habilidade e tal, para juntar dinheiro para comprar uma espada melhor. Ela não sabe muito bem o que são essas frutas, e ele diz que separou elas nessas 2 caixas, e diz para ela nunca comer aquilo. E mesmo com uma caveira na frente, ela diz que colocou uns pedaços dessa fruta no ensopado. E o cara entra em choque, e começa a sentir seu corpo quente, e depois tombou no chão. Mas depois de um tempinho ele percebe que ele não morreu, e ele ainda ganha uma habilidade, chamada Deus da Espada, ainda mais rara que a Santa da Espada, e um pouquinho mais forte. E a Santa da igreja percebeu alguma coisa também, não sei o que exatamente. Então aí ela começa a se sentir mal. Crianças da idade dela não era suposta conseguir aguentar essa fruta, mas por algum motivo ela tanca sentindo só uma dorzinha e o corpo quente também. E ela pegou uma habilidade de avaliação, e explica que a habilidade de mestre das frutas dele faz com que ele anule o veneno de qualquer fruta. E a outra habilidade dele faz com que quando ele empunha uma espada, o poder de ataque aumenta drasticamente e a resistência mágica também. Então ele quer sair para testar a habilidade e vai tentar cortar um tronco de árvore de novo. E quando ele tenta, ele consegue facilmente. Ele se torna a única pessoa com 2 habilidades. Então eles vão pra cidade e ela nunca viu uma pizza, tadinha. E depois vão pra guilda dos aventureiros. Ele quer testar até onde a habilidade que ele ganhou pode levar ele. E se finalmente ele poderá voltar a ficar do lado de Lena. Ele pede pra Ayla esperar ali e vai até a recepcionista e acaba esbarrando em um cara aleatório. Ele ficaria achando ruim e obviamente isso vai dar uma confusão, né? É óbvio. Aí aparece e Light diz para eles irem embora, mas o cara tenta atacar Light, mas ele consegue parar a espada. E depois de falar umas merda lá, ele vai embora. Ele consegue um trabalho, então eles vão procurar um slime. E o cara dá uma porradão desnecessária no slime e acaba fazendo um buraco no chão por não ter aprendido a controlar sua força ainda. Aí ela diz que sente dó de tirar um pedacinho do slime para poder servir como prova que eles mataram. Mas ele diz que com aquele pedaço dá pra comprar umas 10 pizzas. E a carinha dela some na hora, ela virou outra pessoa praticamente. Mas então eles escutam um mó gritão, e quando vão ver, eles veem aquele mesmo grupo lá de antes tomando um pau pra um ogro. Então Prota pergunta se eles estão bem, mas eles pensam em usar eles como isca e fugir. Ele decide lutar com o ogro, e assim a vida dele de aventureiro vai começar daquele jeito. Aí ela diz pra ele tomar cuidado, que o Deus da Espada não aumenta a defesa dele. Então é bom ele desviar se ele não quiser virar um pedaço de merda pisado. Enquanto ele vai pensando que pode vencer ele e que quer alcançar Lena, ele ataca o ogro e realmente consegue matar esse bicho enorme. O outro grupo lá também viu, e eles vão pra guilda pra entregar o slime e o chifre do ogro. E os caras do outro
outro grupo também estão ali. Por algum motivo eles foram como prova de quem viu que o Light realmente derrotou o ogro. Eu achava que eles eram um pouquinho mais otários, mas até que eles foram da hora por agora. Mas então eles ouvem barulhos e quando vão ver, um grupo Rank S, os Sagrados, chegou. E nele está Lena. Ele tenta falar com ela, mas ela diz que ele está confundindo ela com outra pessoa. E nos pós-créditos do episódio, aparece a Santa de novo. E uma pessoa pergunta o que ela viu. E a Santa fala que viu o futuro. Ela teve uma revelação. Uma ameaça que abalará o mundo. Acaba de nascer. No segundo episódio, então, mostra o líder do grupo, o Grozer da Velocidade Divina, Eric dos Braços Hercúleos, Seren das Chamas Ferozes e a Santa da Espada, Lena. E depois mostra o Light acabado por ter sido esquecido pela Lena. Mas depois dele descer 2 pedaços de pizza pela goela, acaba ficando preso na garganta e uma mina oferece água pra ele. E quando ele vê, é Lena. E ela pergunta o que ele tá fazendo na guilda. Ele diz que ele e Ayla viraram aventureiros. Ele explica o que aconteceu e diz pra ela aguardar por ele, porque ele vai alcançar ela rapidinho. Ele pergunta como é estar nos Sagrados e ela diz que não é tão bom quanto parece. E foi forçada a entrar num grupo escolhido pela Santa Irmã, a mulher da igreja lá. O pagamento é bom, mas o ambiente é horrível. E diz pra ele ficar longe desse grupo. Então ela tem um flashback. Enquanto eles derrotavam uma serpente que era fraca a fogo, os ventos começaram a soprar fogo em direção às plantações. Mas os caras ligaram puro foda-se pra isso. Eles não ligaram nem um pouco e só querem o dinheiro. Ela foi falar isso pra Santa Irmã, mas ela também não se importa. Só tem gente otária nesse anime, santa ou não. Ele diz que já que ela não tá satisfeita com o grupo dela, ela pode se juntar ao grupo dele. Mas ela recusa com uma voz muito triste, tadinha. Ele pergunta se ela tem certeza, ela diz que sim, mas ele diz que ela tá chorando. Então ela se levanta e vai embora. Depois disso, eles recebem uma recompensa por ter matado o ogro. 10.000 fucking moedas de ouro por isso. Mas o Light nem ficou tão animado com isso, tadinho. Ele quer saber como Lena é tratada. Então aí ela fala pra ele perguntar a um deles e aponta onde um deles estão. O Gross ficaria falando com as puxa-saco. Então chega uma recepcionista e diz que os moradores reclamaram que a chama secaram o reservatório. Mas ele tá pouco se lixando pra isso. Então o Light aparece e diz pra ele libertar Lena do grupo dele. E obviamente ia dar merda, né? E depois de discutirem e o Light ficar puto e ser mandado embora à força. Então mostra Lena junto com os Sagrados. E ela tá pensando sobre aquilo que o Light falou. Então toma coragem pra dizer que vai sair do grupo. E que não consegue mais ficar assim. Ela quer ser uma aventureira guiada pelos próprios ideais. E tenta ir embora. Exatamente, tenta. O cara é conhecido por sua velocidade. E impede ela de ir embora, ameaçando ela e dando um tapão na cara dela e fazendo com que ela caia no chão. E ele diz que até o dia de suas mortes, eles salvarão o mundo junto. Então eles saem. E ela tá quase ficando submissa a isso. Mas então aparece o Light. Diz que veio buscar a companheira dele. E diz que ele acabou de acertar uma missão para derrotar os monstros. E pede pra ela acompanhá-los. Ele diz que são novatos e se ela ir com eles vão ficar mais tranquilos. Ela disse pra ele não se envolverem. Então ele lembra de uma promessa que eles fizeram quando era criança, que se tornariam aventureiros juntos. Ela diz que não dá mais e agora faz parte dos Sagrados. Então o Light desafia o Grauser para um duelo. E se ele ganhar, ele deixará ela em paz. Ele dá aquela provocadinha, aquela cutucadinha, perguntando se ele tá com medinho. E o cara fica putinho ali, ó. E se ele perder, ele será banido da Guilda dos Aventureiros pra sempre. Então começa a treta, com o Light só se defendendo. E o cara faz jus ao nome, o cara é realmente rápido. Ele diz que toda a área ao redor dele é o território dele. Depois de um tempinho, a espada do Light é cortada. Gross fala que se a Lena jurar obedecer ele pode poupar a vida do Light. Mas Light diz que vai vencer. Então ela começa a realmente torcer por ele e pede pra ele ganhar. Aí ela lembra que a espada dele tá toda fodida. Então ele pede um cabo de vassoura emprestado pro tiozão ali. E o Gross fica ofendidíssimo. Ele pensa numa estratégia e acaba que dá certo. E o cara só dá uma vassourada na cara do cara. E o cara sai voando muito. Puta merda, velho. É muita forçação, nem sem brincadeira. Como que o cara ganhou de um cara que ele era pra ser experiente em luta? O cara só tomou uma porrada, velho. Como assim, mano? O cara não tem nenhuma resistência de ataque, velho. E ele diz pros outros membros de lá que se eles se meterem, eles vão tomar um pau também. E ele diz que agora Lena está livre e que ela pode se aventurar sozinha ou entrar em outro grupo. E ele pergunta de novo se ela quer se juntar a eles. Eles acabam se mudando pra casa da Lena e continuam ainda plantando umas frutas. Poderia ser uma vida perfeita, mas fica parecendo uma pessoa falando que a Santa Irmã tá chamando ela. E ela sempre recusa. E essa Santa Irmã, filha da puta, tá manipulando a guilda pra eles poderem só pegar as missões simples, que não dão muito dinheiro, tipo consertar telhado ou procurar gato perdido. Mas Lena não parece muito afetada por isso. Ela aceita todos os trabalhos. Então eles começam a fazer as tarefas. Vão pegar madeira pra arrumar os telhados, matam uns ratos, regata o gato perdido, entrega pra Kid aí. E o dia todo ele só conseguiu 100 moedinhas, que dá pra no máximo comprar umas 3 pizzas. Sim, a comparação dos preços que ele faz pra explicar pra garotinha é em pizzas. E Lena diz que sempre quis usar a habilidade dela pra ajudar as pessoas. E já que ela não tá mais naquele grupo, mesmo fazendo trabalhos pequenos,
pequenos, ela fica feliz. Mas ela diz que isso não é o tipo de aventureiro que ele quer ser, que ele quer coisas maiores. E ele diz que não, e que se divertiu bastante hoje. Ele quer fazer uma cerimônia de formação, basicamente um juramento, e desejar sorte nas suas jornadas. Ele pensou em um nome pro grupo, Luxeria, que significa luz incompleta. Então eles fazem um juramento. Light diz que será um aventureiro que entrará para a história. Lena diz que será uma aventureira que lutará pelo povo. E Ayla diz que será uma aventureira que comerá todas as pizzas do mundo. E em nome de Luxeria, eles fazem esse juramento sob as luzes das estrelas. Então aparece a Altaria, e essa pessoa pergunta se ela realmente vai mandar aqueles 3 para aquela missão, já que é uma missão Rank S de verdade, e que Lena talvez sobreviva, mas os outros provavelmente vão morrer. E a Santa diz que sim, e diz que verá se aquele que vai à frente, ou a priori, pode de fato mudar o futuro. O nomezinho do caralho, hein? Nos pós-créditos aparece Lena dizendo que eles receberam uma missão especificamente para eles, e eles querem partir imediatamente. Então Ayla diz que vai pegar uns lanchinhos, e depois de pegar umas comidas, se pergunta se ela deveria pegar aquilo também, as frutas de habilidade. E no terceiro episódio eles vão para um lugar que tá com uma neblina muito densa, e do nada o cavalo para, e quando eles olham para baixo, eles veem uma puta mansão gigante. Então mostra um pouco antes deles entrarem naquela mansão. Eles vão falar com a recepcionista, e ela diz que eles não sabem se é realmente um monstro que tem ali. Um grupo de aventureiros foram lá para investigar a neblina e sumiram, e outros aventureiros também foram mandados para procurar por eles, mas também sumiram. E até o momento 18 aventureiros de sendo rank A e B sumiram. Eles veem a foto de 2 aventureiros desaparecidos e Lena sabe quem são, Bork e Shara. Foram eles quem treinaram Lena no começo. Que coincidência, não é mesmo? A única coisa que a guilda sabe é que eles foram para a casa antiga do Conde de Montes. 30 anos atrás ele juntou uma fortuna sendo aventureiro e construiu uma mansão. Ninguém sabe a habilidade que ele tinha, e quando ele morreu a mansão foi abandonada. Lena diz que mesmo aventureiros rank A e B sumiram, e diz pra Light que tem alguma coisa estranha e que esse trabalho pode ser realmente perigoso pra eles, mas ele tá animadão pra ir, e Ayla ainda só pensa em pizzas. Por ela, qualquer coisa vale a pena se puder comprar umas pizzas. Então eles partem pra mansão, passando por uma beiradinha que tranca o cagante de qualquer um. Light fala pra Ayla pra não olhar pra baixo, e depois de falar o quanto aventureiros de rank alto fatura, Ayla acaba se empolgando um pouco e pulando, e acaba caindo levando os outros 2 juntos. Light usa uma habilidade pra eles caírem mais devagar no chão, e quando chegam no chão, eles são cercados por monstros. E quando eles percebem, eles são aventureiros em forma de mortos-vivos. O Light acaba ficando meio em choque por ter que matar pessoas que um dia já foram humanos. Como ele mesmo disse, um dia, não é mais. Desce a porrada nesses bichos, meu consagrado. Lena acaba por ter que ajudar Light, que senão o anime ia virar um isekai. E até deu pra escutar a voz do aventureiro, dizendo que finalmente estava livre. Eles decidem entrar na mansão, e ainda tem muitos dele ali. Enquanto Lena derrota eles de acordo com o tipo de monstro, Light fica pensando em umas coisas, e eu sempre acho muito estranho quando o protagonista começa a pensar em um monte de bagulho e finaliza o resto realmente falando. Deve ser muito estranho pra quem tá em volta só ouvir metade do que ele falou, tá ligado? E eles acabam derrotando vários mortos-vivos dali. E o Light se perguntou por que tem muito mais de 18 aventureiros, porque alguém ainda falou que só tem 18 desaparecidos. Lena diz que talvez outros já estivessem lá antes dos 18 sumirem. E andando por ali, eles encontram um quadro do Conde de Montes, e do nada o anime corta pra uma mina dançando e cantando. Ela aguarda pelos convidados de Johan chegarem. Light, o mestre das frutas. Então eles estão num corredor e aparecem vários mortos-vivos. Eles parecem mais inteligentes do que os de antes. Então Ayla percebe que tem uns fios atrás dele, como se alguém estivesse controlando ele. E nos status do monstro tá marcado como domado. Então Light vê de onde tá saindo os fios. Eles vão pra lá. E quando abrem a porta, eles encontram uma sala aparentemente vazia. Mas do nada uma mulher dá boas-vindas pra eles. Ela se apresentou como Asa do Black Swan, a elite das forças das trevas. E seu nome é Dratena. E por algum motivo ela sabe o nome do Light. Aí ela vê que ela tem uma habilidade de necromância. Ela pode controlar monstros do tipo cadáver e espírito. Ela pode usar a habilidade exclusiva de cada um dos monstros controlados. Então começa uma tretinha. Ele pergunta por que ela quer matar ele, e ela diz que alguém acima dele deu essas ordens pra ela. Mas tá podendo contar isso tudo mesmo? Porque ele não pergunta os planos dele só pra testar um bagulho. Enquanto acontece essa lutinha, aparecem as pessoas, os papéis daquela vez, as pessoas que ajudaram Lena, enquanto ela ainda é um iniciante. Mas olha só, essas animações muito foda de luta, muito bem animado, rapaz. A Dratena tenta atacar Ayla por ela ficar no backseat, mas o Light consegue ajudar ela, mas lutar e proteger Ayla não dá. Mas então mostra a Lena lutando com aqueles 2 ainda. Ela sabe que a única coisa que pode fazer é matá-los. Ela vai tendo uns pequenos flashbacks. Quando ela chegou na cidade, eles foram os primeiros a falar com ela, convidando ela para entrar no grupo deles. E depois de uma semana, ela
ela pegou ranquear. Então depois de um tempo, ela corta os fios que controlam eles. Ela tem uma visão deles falando que ela não tá fazendo nada de errado. E mesmo sendo muito difícil pra ela mata eles. E sinceramente eu não consegui ficar com dó deles. Porque tipo, só mostraram ele do nada, deram um backstory pra ele e é isso. Então pra mim ficou meio foda-se, mas tá bom. Então ainda mostra o Light tentando derrotar os monstros. Ele percebe uma coisa e pergunta pra ela se a necromancia pode criar mortos-vivos. Ela diz que não pode. Então ele se pergunta de onde eles estão vindo, já que esse lugar tá abandonado há muito tempo e não tem cemitério ou campo de batalha por perto pra ter tanto morto-vivo. Aí ela vai tentar dar uma olhada melhor e Dratenna diz que antes que fique muito difícil, ela vai tirar essa avaliadora de ação. Então ele tem uma ideia e faz com que Ayla monte nas costas dele, e a Dratenna fica se referindo a essa luta como uma dança o tempo todo. O terceiro episódio quase que acaba assim, mas tem um pós-créditos e no próximo episódio tem mais uma treta, onde Light vai usar aquelas frutas de habilidades que a Ayla pegou, lembra? E no pós-créditos aparece a Santa olhando para um espelho, mostrando um bagulho aí, e as coisas que ela fala eu não sei ainda, eu não vi o anime todo, então não faço a menor ideia do que ela quis dizer. E o terceiro episódio acaba assim. Muito obrigado por assistirem, see ya!